Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós vamos compartilhar mais uma palavra do Senhor, nós vamos fazer mais um devocional no livro de Atos, capítulo 8. A passagem que nós vamos meditar vai do verso 26 ao 40, mas nós vamos ler o versículo 30, amém? Nós vamos intitular esse devocional de Entende Tu o que lês? Sabe, essa é uma pergunta que nós devemos fazer se nós estamos entendendo aquilo que lemos nas Escrituras, sabe, porque a Bíblia, ela pode fazer muito bem, tanto quando a gente lê, mas pode fazer muito mal se a gente não lê, ou quando a gente lê de forma equivocada. Bem, a palavra do Senhor diz assim, então, Atos 8, versículo 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém? A palavra aqui então fala sobre uma passagem onde o diácono Filipe encontra um eunuco, um etíope, e esse etíope então vinha na estrada lendo o profeta Isaías, uma passagem que falava sobre o sofrimento, sobre ali o ato da crucificação de Jesus, que ele morre mudo, calado, sem se defender, anunciando como seria a morte de Jesus. E então ele encontra Filipe e ele, sem entender o que aquela passagem significava, então Filipe diz para ele, mas você entende o que está lendo na Bíblia? Sabe, e ele diz, mas não tem ninguém que me ensine. Sabe, isso por muitas vezes acontece conosco. Sabe, por muitas vezes há irmãos sinceros que querem compreender mais as Escrituras, que querem mergulhar na profundidade da graça do Senhor, do conhecimento da revelação da palavra de Deus para a nossa geração, mas por muitas vezes, mesmo que lendo diariamente, não conseguem entender a Bíblia. Sabe, e aqui isso pode se tornar um perigo, sabe, em tempos em que as doutrinas, por muitas vezes que são ensinadas, não têm correspondido com a verdade bíblica ou com a totalidade da mensagem que deveria ser passada. Sabe, hoje o que nós mais vemos é o fracionamento da Bíblia para se adequar àquilo que se deseja ensinar como verdade. Sabe, e por muitas vezes isso se torna desastroso. Sabe, por muitas vezes a Bíblia fracionada, ela é um mal muito maior do que uma Bíblia não lida. Sabe, porque esse fracionamento vai criando um evangelho que não é o evangelho ensinado pelo Senhor. Sabe, então a primeira coisa que eu separei para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa estar aqui meditando, sabe, é o perigo da transferência do ensino. Sabe, para quem você tem transferido o ensino? Sabe, da onde você tem ouvido como fonte? Sabe, porque existe hoje uma grande confusão com relação à leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? Por muitas vezes nós não entendemos o momento histórico que nós estamos vivenciando e nós ficamos o tempo inteiro divididos. Nós não sabemos se nós somos discípulos de Jesus ou discípulos de Moisés. Sabe, quando nós estamos bem, quando algum pregador do púlpito está se sentindo forte, ele prega a lei. Então, ele diz que aquele que não cumpre a lei será castigado, não está diante do propósito de Deus. Mas quando a gente se sente fraco, a gente se apega na graça e a gente vive essa dicotomia e a gente vive essa crise de identidade emocional. Um dia salvo, outro dia perde-se a salvação. Se eu estou bem, se eu acho que eu não pequei, se eu acho que está tudo certinho na minha vida, então eu estou salvo. No outro dia, se eu não me comportei bem, e isso cria um grande problema para as nossas emoções, e nós vamos vivendo uma verdadeira gangorra, uma verdadeira montanha-russa espiritual. Sabe, eu queria te dizer para você que a vida cristã não é assim. Sabe, a Bíblia traz para a gente as seguranças que o Senhor Jesus nos trouxe, sabe, com relação à nossa salvação, à comunhão com Deus. Paulo diz, nada é capaz de nos afastar do amor de Deus. Sabe, que isso possa entrar no seu coração. Sabe, a segunda coisa que nós tiramos dessa passagem é que a Bíblia,
é uma representação do estágio da consciência humana em cada período histórico. Sabe, você não pode olhar lá para Abraão, você não pode olhar lá para todos aqueles que são figuras históricas, bíblicas, e imaginar que nos dias atuais você vai aplicar os mesmos ensinamentos de Deus, porque não são os mesmos. Sabe, na própria Bíblia, a Bíblia fala para nós, e a Bíblia é importante você entender que as suas passagens explicam as passagens anteriores. Tudo está explicado ali na Bíblia. A Bíblia diz para nós que Deus falou ao homem de diversas maneiras ao longo da história, mas que nos dias atuais, para a nossa geração, Ele resolveu falar pelo seu Filho. Sabe, então a forma que Deus hoje fala para nós é por aquilo que Jesus viveu e ensinou, por tudo aquilo que está nos evangelhos. Sabe, então é dessa forma que nós interpretamos a Bíblia e nos faz olhar para trás e entendermos que tudo aquilo que foi dito por Deus era a palavra de Deus, mas era sombra, era para uma consciência humana ainda nos seus estágios iniciais. Sabe, Paulo entende isso e fala para a gente que a lei é como um tutor. Sabe, tutor serve para criança. Sabe, só tem tutor quem ainda não atingiu a maturidade. Sabe, de uma certa forma a lei e o Velho Testamento é essa fase da história da humanidade onde a consciência humana ainda era imatura e por isso precisava de indicações do que pode e do que não pode, e por isso se encontrava uma sociedade primitiva com atos e atitudes que hoje não correspondem às práticas atuais da evolução de uma mente segundo a mente de Cristo Jesus. Sabe, então nós ficamos perdidos. Qual é o Deus que vale para mim? O do Velho Testamento? Sabe, o Deus que mandava matar por muitas vezes, o Deus que permitia vários casamentos, o Deus que era um Deus que abençoava, sabe, de acordo com uma relação de troca. Se eu fizesse algo, então os meus celeiros seriam fartos. Se eu não fizesse, então eu não estava abençoado. Mas essa não é a forma correta de você entender a Bíblia. Sabe, Jesus, quando ele se relacionou com as Escrituras, ele disse que ele veio para cumprir todas elas. E o escritor de Hebreus esclareceu para nós que tudo aquilo foi cumprido. E tudo aquilo que não se coloca de acordo agora com o ensino de Jesus foi abrogado, se tornou obsoleto. Sabe, que você possa viver a Bíblia no Novo Testamento e não no Velho Testamento. Sabe, que você possa entender que a mentalidade, a consciência do Evangelho é um processo evolutivo. E por isso que a Bíblia diz que nós somos o aperfeiçoamento daqueles que viveram no Velho Testamento. Sabe, por terceiro, para que a gente possa terminar, eu queria que você entendesse que a Bíblia em nossa geração só faz sentido quando revela Jesus. Sabe, a busca é por essa chave hermenêutica. Quando nós lemos a Bíblia, Jesus tem que saltar aos nossos olhos e aos nossos corações, para que nós, com os olhos concentrados nele, a cada dia, de glória em glória, nós possamos nos aperfeiçoar e crescer, para que um dia nós possamos ser como Jesus foi. Para que a cada dia nós possamos praticar a sua palavra, porque aquele que ama Jesus pratica a sua palavra. Sabe, vemos cristãos sinceros que folheiam a Bíblia anos a anos e não a compreendem. Sabe, e buscam uma transferência de ensino. Sabe, isso tem sido algo muito problemático, muito perigoso, porque muitos têm recortado e criado doutrinas que não são a totalidade da mensagem de Deus para a nossa geração. Sabe que a Bíblia tem um potencial de abençoar, mas ela pode te levar também para um completo desajuste emocional. Sabe, a Bíblia, sem dúvida, é palavra de Deus. Sabe, recebida como inspiração de vida no coração do homem. E assim, sempre foi limitada pelo nível de consciência de cada homem, em cada geração, em cada grupo que ele pertencia. Sabe, a Bíblia só passa a fazer sentido para nós se nós entendermos o tempo histórico que nós estamos inseridos. Sabe, se ele nos leva a praticar o ensino de Jesus. Sabe, porque hoje a plenitude de Deus foi revelada na face de Cristo. Que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.